alegria podemos estar aqui novamente. De vez em quando acontece. E é sempre uma alegria poder rever alguns dos irmãos, conhecidos e amigos, e poder compartilhar a palavra de Deus. Trago também a saudação da nossa igrejinha lá no Parque Capibaribe, bem pequenininha, viu? É só esse pedacinho aqui da frente, é pequena. Só são 80 pessoas, mas é uma igreja muito querida e muito amada. E agora estamos com um templo novo, quase pronto. Mas Deus foi misericordioso para conosco e nos ajudou e nós conseguimos. Então, nesse aspecto, nós estamos emparelhados, né? Vocês também com o templo novo quase pronto e a gente também. A proporção é bem complicada, mas tudo bem. É novo também. E o mais importante é que é para a glória de Deus. Meus irmãos, estamos felizes em podermos compartilhar a palavra do Senhor. Então eu peço a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 3 de Levítico. Nós vamos ler o capítulo todo, porque é muito pequeno, e nós vamos fazer a exposição desse capítulo, então leremos o capítulo todo. Mesmo assentados, como vocês estão, mas com toda a reverência, ouçam a palavra de Deus. Diz assim: se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor, e porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Do sacrifício pacífico fará oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito a oferecerá. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a sua cabeça, sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Então do sacrifício pacífico trará ao Senhor por oferta queimada a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará rente ao espinhaço, e a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjada a oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a trará, e porá a mão sobre a sua cabeça, e a imolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Depois trará dela a sua oferta, por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas, e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. É manjada a oferta queimada de aroma agradável. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue jamais comereis.
nós vamos orar, agradecer ao Senhor pela leitura da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, aqui nós estamos diante de Ti, Senhor. Nos colocamos inteiramente nas Tuas mãos, porque entendemos, Senhor, que esta palavra é Tua, que a Tua palavra é infalível, inerrante, autoritativa, suficiente para as nossas vidas, Senhor. Mas nem sempre nós somos capazes de compreendê-la perfeitamente. Precisamos, certamente, da iluminação do Teu Espírito. E é o que nós te pedimos neste momento. Abre o nosso coração. Tira as vendas dos nossos olhos, para que possamos ver as maravilhas da Tua lei. E faz-nos, Senhor, aprender a Tua palavra. Edifica-nos, exorta-nos, admoesta-nos, se assim for o Teu propósito nesta noite. Mas faz com que, Senhor, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado. É o que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês puderam perceber que o texto se repete, né? Mas nós vamos pegar só uma parte, porque a outra parte ela vai se repetir. O livro de Levítico é um livro interessante. Ele apresenta a instrução de Deus para o novo povo redimido, como esse povo deve obedecer e o modo como cultuá-lo. Uma coisa bem peculiar no livro de Levítico é que não há movimento geográfico no livro de Levítico. O povo não sai do pé do Sinai. O livro todo, o povo está ao pé do Monte Sinai e não sai dali. Então não há nenhum movimento geográfico, assim como acontece com os outros livros do Pentateuco. Esse livro traz alguns temas que são também muito interessantes, como, por exemplo, a santidade de Deus, a pecaminosidade humana, os sacrifícios e a presença do santuário. O capítulo 3, especificamente, que é o capítulo que nós vamos tratar nesta noite, fala dos sacrifícios pacíficos. E o nosso objetivo é traçar um paralelo entre o sacrifício pacífico que era oferecido com o nosso culto, o que nós oferecemos hoje ao Senhor. A primeira coisa que nós podemos perceber, sem sombra de dúvida, é que o sacrifício pacífico era uma oferta voluntária de gratidão. O sacrifício pacífico, ele simbolizava o fruto da reconciliação entre o pecador e Deus. Então, nós já podemos ver que era uma oferta de gratidão. Uma outra coisa interessante é que não havia nenhuma lei que obrigasse o adorador a fazê-la. Não há nenhuma lei. Então, nós podemos afirmar que era também uma oferta voluntária. O judeu da antiga aliança tinha plena consciência do que era uma relação pactual. Hoje nós falamos muito em relação pactual, nós dizemos que Deus fez um pacto conosco, nós entendemos essas coisas, mas nós não temos a consciência, nós não temos a clareza e a percepção clara disto como o judeu tinha. O judeu sabia que Yahvé era o dono e senhor de tudo, que tudo vinha de Yahvé. Era Yahvé quem provia o seu povo de alimento, dando as chuvas temporã, que eram as primeiras chuvas, e a serôdia, que eram as últimas chuvas, aquelas chuvas do mês de março e abril, que amadureciam os cereais lá na Palestina. O judeu, ele tinha plena consciência que era Yahvé quem cuidava dos homens e dos animais. E nós vamos ver isso em muitos salmos, o salmista falando dessas coisas. Mas há um salmo que particularmente eu gosto muito, que é o Salmo 104, verso 14 e 15, o salmista diz assim: fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças.
Então ele sabia, todo judeu sabia que tudo vinha do Senhor, inclusive a sua subsistência. O judeu sabia que Yahvé era quem lutava as guerras do seu povo. Nós vimos isto no Salmo 24, que acabamos de ler, que o Senhor era o chamado o Senhor dos exércitos. Ele sabia também que era Yahvé quem guardava o seu povo. O Salmo 121 vai dizer que o Senhor era o guarda de Israel. Agora, imaginemos, meus irmãos, que todas essas coisas estavam na mente do judeu. Mas ele entendia também que todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, também vinham de Deus. Ele sabia disso. Um exemplo claro disso é o que Jó diz à sua mulher, quando ela o interpela para que ele negue o nome do Senhor, e ele diz assim: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ele não está se referindo aqui ao mal moral, mas o mal como uma coisa ruim, as aflições, as dificuldades da vida. O que é que nós percebemos? Que o judeu, impulsionado por todas estas coisas, por essa certeza e convicção de que todas as coisas vinham de Deus, de que nada era dele mesmo, mas do Senhor, certamente ele era impulsionado por um sentimento muito forte de gratidão. E isto o motivava, o levava a trazer a sua oferta diante do Senhor, como uma oferta voluntária. Nós vamos depois fazer uma aplicação disto aí. O judeu, tendo consciência de que tudo era dado pelo Senhor, o sentimento que invadia o seu coração ao trazer a oferta pacífica era um sentimento de gratidão, porque tudo vinha do Senhor. A oferta pacífica, em segundo lugar, também era uma oferta fundamentada no sacrifício substitutivo. E nós podemos afirmar que era o sacrifício substitutivo de Cristo. Mesmo que simbolicamente por causa do Cordeiro, mas apontava para Jesus Cristo. Nós não temos dúvida disso. Mesmo sendo uma oferta de gratidão, mesmo sendo uma oferta voluntária, o adorador precisava estar fundamentado em uma base quanto à sua aceitação diante de Deus. Ele precisava ter certeza de que aquela oferta que ele iria oferecer ao Senhor, ela tinha base, ela tinha fundamentação de que seria aceita pelo Senhor. O que garantia a ele que a sua oferta seria aceita? E nós vamos perceber aqui duas coisas no texto. E agora eu vou poder ler o texto do versículo 1 para vocês entenderem. A primeira coisa que essa oferta mostrava é que ela era o sacrifício de um animal limpo e sem defeito. Veja o que é que diz o versículo 1. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Meus irmãos, esta é uma indicação clara de que aquele animal era um animal sem defeito e que aquele animal apontava para Jesus, que foi o único que também não teve nenhum defeito. Foi o único que podia morrer por nós, morrer pelo pecador, sem nenhum defeito. Observem que coisa interessante. O adorador chegava com a sua oferta e ele olhava para o animal e ele percebia que aquele animal não tinha defeito nenhum. Era um animal perfeito. Ao mesmo tempo, ele teria que fazer a ligação e olhar para ele e ver que ele era uma pessoa cheia de defeitos. Aquele animal sem defeito iria morrer no seu lugar, que era um homem cheio de defeitos, assim como todos nós. A oferta, ela era apresentada e sacrificada à porta da tenda da congregação.
Então, a primeira coisa que ele percebia, ele olhar para aquele animal, que o texto nos mostra, era que aquele animal não tinha defeito. E ele tinha. A segunda coisa é que ele se identificava com o animal. Havia uma identificação do adorador. Observe o texto, versículo 2. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. A imposição da mão do ofertante sobre a cabeça do animal indicava que ele estava dedicando aquele animal como oferta ao Senhor. Quando ele impunha a mão, isso significava que ele estava dedicando aquele animal como oferta ao Senhor, mas também mostrava que havia uma identificação dele com o animal. Ele se identificava com aquele animal. Ao colocar a mão sobre a cabeça, ele tinha consciência de que aquele animal iria lhe substituir, iria morrer no seu lugar. Semelhante ao holocausto, porque havia uma outra modalidade de oferta que era o holocausto, que vai estar no capítulo 1 de Levítico. Semelhante ao holocausto, a oferta pacífica, ela contém, porque não poderia ser diferente, um forte elemento de substituição. Ela era uma oferta de paz e comunhão, mas ela continha um elemento muito forte de substituição. A terceira coisa que essa oferta nos mostra é que ela era uma oferta de paz e de comunhão. O sacrifício pacífico, meus irmãos, que era também conhecido como oferta da comunhão, ou oferta da aliança, simbolizava a paz e a comunhão entre o verdadeiro adorador e Deus. Em outras palavras, a reconciliação redentora entre o pecador e Deus. Ela tinha também esse símbolo. O objetivo do sacrifício era, na verdade, uma refeição entre Deus e o ofertante, que simbolizasse a paz e a amizade estabelecida entre eles. Nós sabemos que no Éden ergueu-se uma parede de separação entre Deus e o homem, e a inimizade entre Deus e o homem se estabeleceu. E para que essa inimizade pudesse ser desfeita e a paz pudesse ser conquistada, era preciso que houvesse derramamento de sangue. E isto acontecia aqui nesse sacrifício também. Esse sacrifício também tinha esse caráter substitutivo. Mas tinha essa questão de ser uma refeição entre o adorador e o ser adorado. Nós vamos ver isso de forma clara, de duas partes. A primeira, Deus recebia o melhor do sacrifício como oferta de aroma agradável ao Senhor. Nessa refeição, a melhor parte do animal era de Deus. Versículos 3 a 5. Do sacrifício pacífico fará a oferta queimada ao Senhor. A gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. E os filhos de Arão queimarão tudo isso sobre o altar, em cima do holocausto, que estará sobre a lenha no fogo. É oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. A melhor parte do animal, que era a gordura do animal, eu acho que quem gosta de churrasco sabe disso, pertencia ao Senhor, era do Senhor. Essas melhores porções da carne eram dadas simbolicamente a Deus, ao serem queimadas. A gordura que pertencia a Deus, nós vimos quando lemos o final do texto, lá no final do versículo, que ele diz que a gordura é dele. O judeu não poderia comer gordura porque pertencia ao Senhor. Essa gordura era a parte a melhor parte do animal.
e essa era dada ao Senhor. Ele fala também aqui dos rins, e a Bíblia às vezes fala dos rins como sendo a sede das nossas emoções. Às vezes há uma simbologia também nos rins como sendo a sede das nossas emoções. Então, na primeira parte dessa refeição, a melhor parte, na primeira etapa, a melhor parte era do Senhor. Mas o ofertante tinha também a sua parte. Ele comia a maior parte do animal. A maior parte da carne do animal que era sacrificado, ele comia com sua família, num banquete de amizade entre Deus e o homem. Aí eu vou um pouco mais para frente, por favor, abram as suas Bíblias, ainda no livro de Levíticos, no capítulo 7, o versículo 15 do capítulo 7, o texto diz assim: mas a carne do sacrifício de ação de graças, da sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Então essa parte da carne era do ofertante. Um outro texto para reiterar isso aqui, 19, do 5 ao 6, do 5º ao 6º. 19, do 5º ao 6º. Diz assim: quando oferecer de sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceito. No dia em que o oferecerdes, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar ao terceiro dia será queimado. Então, era realmente uma oferta em que havia uma participação da família. Era como se fosse uma refeição entre Deus e o adorador, celebrando a paz que havia sido feita com a morte do Cordeiro, fazendo com que aquela inimizade se desfizesse. Meus irmãos, eu queria tecer algumas considerações sobre esse texto, porque eu creio que elas são importantes e pertinentes para que nós possamos compreender melhor. Conquanto seja certo que a nossa vida deve ser para a glória de Deus, todos nós sabemos disso, e isso deve ser uma coisa diária na nossa vida. A maior e mais importante expressão de glorificação a Deus é o culto solene, prestado a Ele no dia do Senhor. Esse culto que nós prestamos a Deus no dia do Senhor é a maior e mais importante expressão de glorificação ao nosso Deus. Não tenho dúvida disso. Precisamos entender que o culto não é um espetáculo para ser assistido, mas é um serviço prestado a Deus, é uma oferta voluntária a ser oferecida ao único que pode ser adorado. Esta é uma verdade que nós precisamos entender. Nós não vimos à igreja assistir o culto, mas oferecer o nosso serviço a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso para nós, lá no capítulo 12 de Romanos, no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, longe de ser um espetáculo, longe de ser qualquer outra coisa, o culto é um serviço, é uma oferta, é um sacrifício que nós oferecemos ao Senhor. E nós o fazemos de forma solene, congregacionalmente, coletivamente. E o Senhor se agrada muito disto. Essas ponderações nos levam a algumas perguntas que são pertinentes. A primeira: o que nos traz à casa de Deus para adorá-lo? O que é que nos motiva a vir para cá? Essa é a grande pergunta. A força do hábito? O desejo de encontrar os amigos? Os compromissos com o coro, o grupo de louvor, o som,
o ofício de diácono ou de presbítero? Ou porque não tem o que fazer? O que é que nos motiva a vir à casa do Senhor? Não seria, porventura, a gratidão por tudo o que Cristo fez por nós? Nada nos impede, nada nos obriga a vir. O culto deve ser oferecido a Deus voluntariamente. E ele só terá valor diante de Deus se for uma expressão da nossa gratidão diante do Senhor, pelo tudo e muito que Ele tem feito na nossa vida. Eu temo que nós, infelizmente, não atentamos muito para esta verdade. Com muita tristeza, talvez estejamos incluídos nessas outras questões aqui. A segunda pergunta: ao adentrarmos o templo para a adoração, temos consciência do que vamos fazer? Ou agimos meramente de forma automática, mecânica? Quando chegamos aqui, sabemos exatamente o que nós vamos fazer? Temos consciência disso? Entendemos que adorar ao Senhor significa estar na presença dEle? Nós entendemos isto? Sabemos que, como pecadores, só podemos estar na presença dEle por causa do sacrifício de Cristo? São perguntas de reflexão. E aí nós dizemos, então por que não há preparação? Por que não há preparação? Por que não chegamos um pouco antes do culto, para um momento de contrição? Porque muitas vezes nós já chegamos no meio do culto, não sabemos nem o que está acontecendo, sentamos ali e estamos meio perdidos. Não fomos inseridos naquele contexto. A terceira pergunta que nós fazemos é: o serviço que oferecemos a Deus tem sido o nosso melhor serviço? Nós damos a Deus a nossa melhor parte. Os momentos de adoração são momentos de comunhão e paz com o Senhor. Mesmo que nós entendamos, meus irmãos, que o culto, na sua maior parte, tem uma dimensão vertical, a direção do culto é realmente vertical. Há uma pequena parte numa dimensão horizontal também. Ao vir para o culto coletivo, nós também mantemos comunhão uns com os outros. Quando eu falo de comunhão uns com os outros, não diz respeito a nenhum movimento dentro do templo de se abraçar ou alguma coisa desse tipo. Mas há comunhão entre nós e os nossos irmãos também. Entre nós e a nossa família. Porque a Igreja de Cristo é a família de Deus. Estamos no culto nos alimentando da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós, mas ao mesmo tempo nos alimentando com a nossa família. É isso que está acontecendo conosco. Temos essa consciência. Se há essa dimensão de comunhão, por que muitas vezes nós vimos para o culto com problemas com irmãos que nós não queremos nem ver? Será que Deus abriu uma exceção para mim? Eu vou para o culto, mas se eu encontrar com aquele irmão, eu desvio, porque eu não quero falar com aquele irmão. Mas eu vou adorar. E Deus vai receber a minha adoração. Será que vai? Nos lembremos do sacrifício pacífico. Era um sacrifício voluntário. Era motivado pela gratidão do adorador. A base do sacrifício era o cordeiro substitutivo que apontava para Jesus Cristo. Ao chegar no templo, eu preciso entender isso também. Senão, eu vou ficar aqui sem saber de fato o que eu estou fazendo. E era uma refeição
entre o adorador, sua família, e o anfitrião, que era Deus. Então veja que há um paralelo entre o sacrifício pacífico e o culto. E nós vamos finalizar com as seguintes considerações. No sacrifício pacífico, logo que o sangue era derramado, Deus e o adorador podiam alimentar-se em feliz e pacífica comunhão. Nada mais era necessário. A paz estava estabelecida pelo sangue, e sobre essa base prosseguia a comunhão. Ao chegarmos no templo para adorar, esta percepção tem que estar bem ativa em nossa mente. Eu tenho que olhar para a cruz. Eu tenho que ter um momento de contrição diante do Senhor para entender que esse meu culto só faz sentido porque a base de sustentação, a fundamentação dele é o sacrifício de Jesus Cristo, que fez a nossa paz. O sacrifício pacífico cumpriu-se em Cristo, nossa paz, que desfez a inimizade entre Deus e o homem e possibilitou essa comunhão. Por isso que nós podemos estar aqui na família de Deus. Por isso que nós podemos olhar uns para os outros, olho no olho, sabendo que é a nossa família e amá-los em Cristo. Portanto, meus irmãos, nós os crentes só poderemos chegar à presença de Deus, três coisas. Porque Cristo, como sacrifício pacífico, estabelece a paz da consciência e satisfaz as múltiplas e profundas necessidades das nossas almas. Só por isso nós podemos chegar à presença de Deus. Segunda coisa, porque Cristo, aquele que nos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, promoveu a comunhão entre o crente e Deus. Sem isso, o nosso culto não tem valor. Terceiro, porque nós somos participantes da sua vida. Pedro vai falar disso. E diz que nós somos participantes da vida de Cristo. Meus irmãos, Deus não olha para nós para nos ver com defeitos. Quando o filho pródigo chega diante do pai, todo sujo, com as roupas em farrapos, o pai só tinha um caminho a fazer. Era mudar toda aquela roupa, trazê-lo de volta à dignidade, para que ele estivesse diante do pai com toda a dignidade de filho. Não poderia ser de outra forma. Essa era a única forma dele estar diante do pai. Por isso que o pai vem e traz, e põe a roupa nova, calçados novos, anel no dedo, restaura a dignidade daquele homem, a dignidade de filho que ele era. A mesma coisa conosco, meus irmãos. Deus nos olha e nos vê assim, porque Deus nos vê através de Cristo. Deus não vê mancha em nós. Ele não pode ver mancha em nós, porque se ele vir mancha em nós, ele não nos aceita. O culto não será aceito. Nós precisamos ter essa consciência de que o culto é cristocêntrico no sentido de que tudo é Cristo. Nada é fora de Cristo no culto. Nada. Todas as coisas estão em Cristo. Nele e para a sua glória. Amém? Amém. Deus, pois, nos abençoe e nos dê a sua graça.